Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite, o Jornal da Cultura segue com a cobertura especial da votação no plenário do Senado do pedido de abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Até agora o comando da bancada foi de Andresa Boni e daqui para frente eu assumo essa tarefa até a decisão final, quando o placar do Senado indicar qual será o destino do governo Dilma. Comigo estarão diversos comentaristas que farão análise da crise política do país e como sair dela. Essa bancada é formada pelo advogado e ministro aposentado do Superior Tribunal Militar, Flávio Bierrembach, pelo filósofo e professor Luiz Felipe Pondé e também pelo advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares. Para você que está sintonizando o Jornal da Cultura agora, vamos lembrar fatos importantes de hoje. Sessão do impeachment no Senado começa com atraso e o presidente Renan Calheiros rejeita questões de ordem apresentadas por aliados do governo. Senadores inscritos podem falar por até 15 minutos para defender o voto. Ministro Teoriza Vasque do Supremo Tribunal Federal nega a ação da Advocacia Geral da União para suspender a votação do pedido de afastamento da presidente. Dilma Rousseff reúne ministros no Palácio do Planalto para um balanço de governo. Vice Michel Temer acompanha a sessão do Senado ao lado de assessores no Palácio do Japuru e só deve fazer um pronunciamento amanhã. Manifestantes contra e a favor do impeachment voltam às ruas e fazem novos bloqueios. Muito bem. Hoje o Jornal da Cultura é um pouco diferente, estamos no momento histórico, acompanhando a votação do processo de impeachment no Senado. Flávio Bierrembach, vamos conversar aqui, começar por você. A sessão de hoje, o início da sessão de hoje, cedo, começou às 10 horas da manhã, né? O primeiro pronunciamento ocorreu às 11h18, especificamente. O início da sessão foi extremamente tumultuado, com enfrentamentos, oposição e governo, né? Os senadores que defendem a oposição, os senadores que defendem o governo. Enfim, a oposição justificou que era uma forma de procrastinar a sessão, né? O que eu te pergunto é o seguinte, para entendermos melhor, o que está em votação agora no Senado é se os senadores vão admitir que ela possa ser julgada pelo plenário do Senado, é isso? E ela se afasta, é isso? Claro. A Constituição de 1988 trouxe uma novidade em relação a todas as outras constituições republicanas. Enquanto se dizia antigamente declarada procedente a acusação, a Constituição de 1988 diz admitida a acusação. Declarar procedente a acusação equivale a uma sentença de pronúncia. Então teria havido na Câmara um contraditório. Hoje, com a Constituição Cidadã, esse contraditório não existiu, embora o Supremo Tribunal Federal tenha feito um determinado rito que foi seguido religiosamente pela Câmara Federal. Então, hoje, o que se julga hoje é se esta acusação, uma vez admitida, deverá ser julgada pelo plenário lá para frente. Depois de todas as provas produzidas, depois de exercido o contraditório, o direito de defesa, o Senado da República, como lhe compete, pela Constituição, deverá julgar se houve ou não crime de responsabilidade. E é só. Muito bem. Ayrton Soares, boa noite. Boa noite, William. Hoje, na inicial, o Renan Calheiros destacou que esse rito do processo de impeachment, que teria que rever essa lei de 1950, porque o Senado, nesse momento, já estaria fazendo um pré-julgamento da presidente, né? Afastando e os senadores já praticamente dando o seu voto. Como é que você vê essa questão? Bom, é bem verdade que se hoje a votação resultar numa somatória de votos, que significa os 2/3 necessários para afastar a presidente definitivamente no próximo julgamento, está antecipado já o resultado. Essa que, a meu ver, é a grande contradição desse processo. Estamos votando hoje, precisamos de um quórum X, 50% mais um dos presentes. Agora, para afastar definitivamente a presidente,
precisa de 2/3. Ora, se hoje nós tivermos 2/3, todo mundo vai estar sabendo que na próxima semana ou daqui a 180 dias, a não ser que chova canivetes e trovoadas Ou por chova aí, lava-jatos. ou outras coisas que aconteçam, lava-jatos, a presunção é de que o resultado de hoje pode revelar já a deposição da presidente. Essa que, ao meu ver, que é uma coisa que precisa ser melhor explicada. Estou com você ou com o Renan, quando disse que talvez precise ser feito um método mais... Mas nada disso. O que resolve mesmo é o recall das eleições, na minha opinião, que nós podemos falar até mais tarde. O recall. Não vai indo bem, chama o povo votou, o povo tira, etc, etc. Esse é um assunto para discutir aqui. Luiz Felipe Pondé, boa noite. Boa noite. Como é que você vê essa questão dessa votação, Pondé? Ela é meramente política, não é isso? Existe um fato jurídico, sim, mas o que motiva esse processo hoje no Senado é um ponto político. Se a presidente Dilma Rousseff tivesse governabilidade, tivesse com a economia positiva, você acha que estaríamos passando por esse processo? Talvez não. Tanto é que alguns tentaram trazer à tona um possível impeachment do Lula lá em 2005, com a história dos Correios e tal, e ninguém deu a mínima bola, porque normalmente o bolso é o órgão mais sensível do homem, né? Então, enquanto o bolso não está doendo, normalmente você é um pouco mais tolerante com as coisas. Agora, me parece o seguinte, se é político e não jurídico, ele nasce de como se fala em jornalismo, de um gancho, de uma efeméride jurídica, mas a realidade ele evolui para a política. E isso, William, me parece bastante natural. Quando a gente observa a evolução da democracia na filosofia política, uma coisa que já se fala desde o século XIX é que a democracia tem uma tendência a, entre aspas, contaminar tudo com a política. Na democracia, a política, como ela está assentada na soberania popular e numa série de instituições, como se fala, de checks and balances, para estabelecer equilíbrio, né, checagem e equilíbrio, há uma tendência na democracia a sim contaminar tudo com a política. E quando eu digo contaminar, eu não falo só na briga de domingo, né, que todo mundo fala que está brigando no almoço, no macarrão da avó domingo. É contaminar também no sentido positivo, não que eu não acho tão ruim assim brigar no macarrão de domingo, não, mas positivo no sentido institucional. E é isso que a gente assiste. Agora eu quero voltar àquela coisa que você falava com a Ayrton. Interessante é se de repente tiver maioria mais um e não tiver mais do que isso, né? Se acontecer isso agora, portanto, ainda não tem uns 2/3, isso pode significar aí 180 dias de batalha, de mais briga política, de tentativa de alterar o processo. E aí, de fato, parece uma final de Corinthians no passado, né? Que ia sangrando até o último minuto. Agora, se tiver os 2/3, eu acho que também tem uma coisa. Porque, de repente, alguém pode votar agora e fazer 2/3 e lá na frente mudar. Né? Alguma coisa acontecer. Isso faz parte do jogo político, que é uma situação onde o jogo não foi ganho, então não foi ganho ainda. Então, me parece que mesmo que tenha 2/3, você ainda tem, nesse período, aí uma possibilidade de algum tipo de movimentação, né? Aproveitar aqui, então, a sua fala e colocar uma pergunta ou um ponto de vista aqui do Roberto Miranda pelo Twitter. Se a Dilma não saísse hoje, que condições ela teria de governar o país? Já imaginou esse ambiente? Ou então a Dilma saindo hoje, voltando daqui 180 dias? Não tem condição. Nem de deixar de sair hoje e nem de voltar nesses próximos 180 dias. A governabilidade do PT, do governo Dilma Rousseff, acabou. E já acabou faz tempo. Tanto que hoje a decisão é uma decisão por maioria simples. Não é por 2/3. E essa decisão por maioria simples, há várias interpretações. Uma das interpretações é de que basta maioria no Congresso para instaurar a sessão. E tendo maioria no Congresso, ou seja, 41 senadores, eles decidem por maioria simples. Isso tem vários precedentes dentro do Congresso Nacional, das duas casas do Congresso Nacional e no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, não há, creio eu, salvo
chuvas e trovadas, nos últimos 2 dias nós tivemos chuvas e trovadas, não há nenhuma condição dela deixar de sair. E se, em função de qualquer tempestade, tsunami, terremoto, ela voltar, ela não terá condições de governar. Ela perdeu qualquer condição de governabilidade. Muito bem, o Jornal da Cultura hoje tem horário para começar, mas não tem horário para terminar. Nós estamos acompanhando. Nós só vamos sair daqui se tiver a votação hoje. Nós vamos acompanhar a madrugada dentro. Desculpe se os senhores não trouxeram o colchão aqui para o estúdio. Por favor, ligar para as digníssimas esposas para trazer que nós vamos acompanhar essa votação. Né? Vamos só mostrar como está o Senado agora. Quem está falando é o senador Roberto Requião. Ele está fazendo o seu pronunciamento. Cada senador tem 15 minutos para se manifestar no plenário e a votação só ocorrerá depois que todos falarem. Foram 68 inscritos até agora. Quer dizer, se calcularmos 68, 15 minutos cada um, essa conversa vai terminar às 7 horas da manhã. Isso aí que teremos o início da votação do processo de impeachment. Vamos ouvir um pouquinho do pronunciamento de Roberto Requião. Vamos lá. Vamos reduzir a idade para aposentadoria. Magnífico, senador Renan. Eles propõem 65 anos para viabilizar uma aposentadoria. Sabem vocês, senadores, qual é a idade média do Estado, dos homens no Estado do presidente Renan, em Alagoas? 65 anos e 8 meses. Então, os alagoanos estariam condenados, se sobrevivessem, na média, a ter 8 meses de aposentadoria depois de uma contribuição na vida inteira. Senador Requião, sem interrupção, já que Vossa Excelência citou meu estado de Alagoas, eu queria, em favor do Senado Federal, fazer um registro histórico. O Senado não assina esse tipo de decreto. O Senado, todos os anos, nos últimos anos, tem devolvido dinheiro, inclusive a própria presidente da República, para que ela possa fazer uso deste dinheiro em programas do governo, inclusive em programas sociais. Em 1997, o Senado Federal, é só um registro para a história, o Senado Federal gastava exatamente igual à Câmara dos Deputados. Hoje, o Senado Federal, com absoluta transparência, gasta apenas 70% do que gasta a Câmara Federal. E nós aqui fizemos o dever de casa, cortamos despesas e talvez seja o Senado a única instituição da República nesse quadro de fanatismo, de ódios, de corporativismo, de seitas, de grupos que tem feito a sua parte com relação ao controle do seu gasto público. E nesse triste episódio aqui no Senado eu não vi ninguém invocar a mãe, o cachorro e a madrinha, pelo menos até agora. E além disso, o Senado permite que um orador na tribuna consiga conversar com o plenário, mantendo um relativo silêncio e uma atenção respeitosa, o que dificilmente acontece na Câmara. E quando os deputados chegam aqui, nos obrigam a ver o presidente do Senado pedir um pouco de silêncio respeitoso. Tem vantagens o poder moderador da República. E essas vantagens provavelmente derivam da idade média dos senadores, com exceção do menino Randolph Friedrich, que está aqui na primeira fila. Mas vejam vocês, então, toda a proposta arquitetada pela assessoria do Michel Temer é uma proposta neoliberal, que fala em cortes. É a mesma proposta que desgraçou a Europa, que trouxe a crise na Itália. Bom, vou aproveitar essa fala do senador Roberto Requião e destacar isso que ele falou aí, viu, Ayrton Soares? Muito diferente essa postura dos senadores nessa votação com a postura dos deputados. Por que essa diferenciação? É a idade, a maturidade? É um poder moderador? Renan Calheiros está funcionando aí como um estadista? O que mudou? Não, eu acho que eles foram atingidos por aquele descrédito que se deu em função da votação na Câmara e não querem repetir aquele pesadelo que nós assistimos. Eu acho que eles miraram aquele cenário e falaram, não, nós não podemos passar por isso. Vamos nos conter aqui, porque não falta gente lá disposta a homenagear
quem quer que seja antes de votar. Não falta, conheço muito deles. Mas acho que aquilo foi um bom exemplo que eu espero não mais se repita na história do parlamento brasileiro. Aquela mediocridade foi o maior de serviço que se fez contra o processo democrático nascente em nosso país. A exibição daquela representação popular da Câmara dos Deputados se comportando daquela forma, olha, aquilo lá foi tão degradante que eu vejo muita gente falar, será que vale a pena votar de novo? Eu sempre fui um homem a favor dos votos. No tempo da ditadura, eu defendia votar contra a ditadura, etc. Mas tem muita gente dizendo, olha, eu vou votar para ver aquilo lá de novo acontecer. Então, eu preciso que alguma coisa seja feita. Agora, estava ouvindo aqui o Requião ele dizer, afinal de contas, nós estamos trocando um governo para o outro. Qual era a proposta do que sai e qual é a proposta do que entra? O de que entra ainda não tem espaço para fazer a sua proposta, só tem espaço para fazer articulação. Fez uma correspondência aí, uma carta aí aos brasileiros, mostrando o que seria um governo do PMDB, mas, na verdade, nós ficamos no escuro diante do que se vai fazer. Só se sabe que está sendo entregue o cargo da maior importância hoje para a economia do país a um banqueiro. Um banqueiro com ligações internacionais sólidas. Foi presidente do Banco Mundial, do Banco de Boston, aprendi mundial do Banco de Boston. Tem excelentes relações neste mundo dos banqueiros. Mas é a política dos banqueiros que nos convém? Essa que a Dilma adotou, de possibilitar os juros subirem até 14,25 ao ano, recorde que nos envergonha em todo o mundo. Taxa de juros como essa, que inibe a produção, que inibe a vida, na verdade, das pessoas. Não é? E vamos lembrar, houve um tempo que a Dilma tentou reduzir. Peitou os bancos, foi atacado até pelo The Economist, Financial Times, etc. E agora chegou, quando veio esse ministro interino, que ficou aí um tempo, como é o nome dele, que eu até me esqueci agora, que saiu, hoje está lá... Nelson Barbosa? Não, que saiu... Levi? O Levi está lá num banco mundial desse aí, não sei se é no BIRD, está lá fora. E o que eu sei é o seguinte, entregar política a um homem do sistema bancário, o Michel que me perdoe, eu torço para que dê certo, Michel, mas tinha que ser entregue à produção, a alguém ligado à produção, que estivesse envolvido com o desenvolvimento de fato do país, envolvido na indústria, envolvido no comércio, envolvido no campo, não envolvido com usura, com dinheiro a juro, com rentista, com lucro fácil. Isso não pode existir, nós não podemos ter um país controlado. E esse vai ser o primeiro-ministro. Esse vai ser o primeiro-ministro. Como dizem aí, a nossa questão toda é econômica. Nós temos que resolver o problema econômico, resolver os outros, resolver o problema de inflação. E aí, então, as pessoas vêm aí com outra história. Nós temos que cortar gastos. Tá bem? Eu também acho. Nós temos que cortar gastos. Nós temos que assentar o trabalhador rural no campo, independentemente desses movimentos que existem. A Dilma de 2013 até hoje não assentou um camponês no campo. Nesse governo da Dilma, nós tivemos a Bolsa Empresário aumentar para 620 bilhões anos. O que é essa Bolsa Empresário? É isenção de IPI, é isenção disso, isenção daquilo, facilidades para os grandes empresários. Nós vimos florescer dentro do governo uma corrupção que foi pior que a do Petrobras, está sendo apurada agora pela Operação Zelotes, que é esse escândalo do CARF, dos sonegadores de imposto de renda, onde temos banqueiros, imagina, o Banco Santander está lá sendo apurado 3,3 bilhões de sonegação. O Gerdau, 1,8 bilhão. Poxa, os grandes empresários. Quanto isso faz falta? São 860 bilhões que estão ali envolvidos na apuração. Começa a somar, William, começa a somar. 800 bilhões aqui, pega a desoneração aí pega o que se roubou na Petrobras, põe lá, suponhamos mais lá um prejuízo, mais 400 bilhões, já dá 1 trilhão. Pega outros desvios de dinheiro que se faz por aí, com incentivos que não deviam ser feitos e que outras mazelas qualquer, e você vai ver que o que fizeram com o dinheiro? Deixaram ser roubado. Por que falta dinheiro no Tesouro? Por que não dá certo os planos? Por falta de governo. Então,
eu vou fazer um depoimento aqui para vocês que eu não deveria fazer. Eu não votaria a favor do impeachment com essas cláusulas que foram invocadas para tal. Pedaladas e esses financiamentos que foram feitos com os bancos oficiais. Não, eu votaria. Agora, não admitiria a Dilma continuar no governo com essa política que ela vem desenvolvendo. Bom, mas como é que você ia fazer? Não admitiria, não admitiria. Qual que é a mágica? Impeachment por uma outra razão. Iria para a rua, iria convocar eleição direta, iria mobilizar a população, pressionaria para que esse processo lá no Tribunal Superior Eleitoral fosse prevalente, para que pudesse afastar os que foram eleitos e se elegesse de novo. Sem povo e sem programa, eu não sei o que vai acontecer nesse país. Berba. Olha, eu não fiz nenhuma jura de amor à Constituição de 88. Jurei cumprir e fazer cumprir. Não prometi amor. Não gosto da Constituição de 88. Mas eu acho que o processo previsto na Constituição de 88 está sendo rigorosamente seguido. Houve crime de responsabilidade. Esse crime de responsabilidade é julgado no Congresso Nacional com a manifestação da Câmara e depois com a manifestação do Senado. Eu estou de acordo com a análise do Ayrton. Eu acho que subscrevo integralmente, mas penso que nós estamos numa etapa prévia a ela, que é a admissão e o julgamento de um crime de responsabilidade. O que o próximo governo vai fazer, se vai ser com Henrique Meirelles, por quem eu também não morro de amores, não tenho nenhuma particular admiração, é outra coisa. Penso que um presidente da República deve escolher os seus auxiliares entre pessoas que conheçam cada assunto melhor do que ele. Se o ministro da Justiça, embora Michel Temer seja um grande jurista, se o ministro da Justiça não conhecer determinados temas da sua área melhor do que o presidente da República, não serve como ministro da Justiça. Assim para saúde, agricultura e etc. Então, se Henrique Meirelles foi confirmado por Michel Temer como seu próximo ministro da Fazenda, isso significa que Michel Temer entende que Henrique Meirelles conheça melhor esse assunto. Foi ministro do Lula. Foi ministro do Lula. Do Lula? Quer mais credencial que essa? Foi presidente do Banco Central. Tinha sido eleito. Do Banco Central? Tinha sido eleito pelo PSDB em Goiás. Isso. Renunciou ao seu mandato para ser. E era candidato do Lula, porque a Dilma o colocasse agora. E era candidato do Lula. De modo que eu sou absolutamente insuspeito para falar de São Henrique Meirelles. Enfim, mas se ele é o próximo ministro da Fazenda, supõe-se que, nos assuntos da Fazenda, ele esteja habilitado a falar em nome do presidente da República. Daqui a pouco nós teremos o Ricardo Senes aqui na bancada, que é um economista. Eu vou fazer essa pergunta para ele. Análise do Henrique Meirelles. Eu só quero assinalar um pontinho. O queridinho da Avenida Paulista, até pouco tempo, chamava-se Palocci, que era um médico sanitarista que foi prefeito de Ribeirão Preto e era o queridinho da Avenida Paulista. Não havia ninguém que não gostasse do Palocci, que fez uma política provavelmente semelhante àquilo que muita gente propõe para o Brasil e que está envolvido em corrupção. Aliás... Eu moro ali perto, mas não faço parte desses queridinhos, não. Você está falando da Fiesp. Claro, estou falando da Avenida Paulista. Eu moro meio longe. Como símbolo de negócios. Você está falando da Paulista dos É grandes... do seu condomínio. É o símbolo dos o querido dos bancos. É o símbolo dos negócios. Querido dos bancos, querido dos negócios, querido da Fiesp. Antônio Palocci é envolvido em casos de corrupção e ninguém fala de corrupção, porque a corrupção é a mãe do processo de impeachment. Pois é, Flávio, sem te interromper, quero que você continue até. Mas não é interessante que, de repente, Fiesp, esses órgãos que representam os grandes produtores do Brasil, não se manifestem com relação a questões básicas como dos juros, não enfrentem isso, não peitem esses banqueiros. Será que... O que falta para o SCAF
tomar uma posição de dizer, não, a minha indústria, nossas indústrias não podem suportar. Não, estão acabando. Por que não fazem isso? Estão morrendo. Estão morrendo. Não é? Por que a Confederação Nacional do Comércio não assume uma postura e vai lá e diz, olha, assim não dá, o pequeno comércio está acabando, o médio comércio está por acabar. Deixa eu dar um... Claro, é sua. O pedido de impeachment tem base naquilo que se chama de pedaladas. O Brasil é especialista em eufemismo. Pedalada é um eufemismo que a população tem dificuldade de entender. O que é a pedalada? Pedalada é o velho e antigo desfalque. Desfalque. Eu já vi muitos bancos sofrerem intervenção do Banco Central. Eu já vi vários banqueiros presos porque deram desfalque. Acionista majoritário do banco. Qual é o acionista majoritário do Banco do Brasil e da Caixa? É a União. A União foi lá. A União é o executivo, não é o legislativo nem o judiciário. A União foi lá e raspou Caixa do Banco do Brasil e do Banco Central. E da Caixa. E o Banco Central não fez intervenção. E não saiu ninguém preso. Tomou emprestado. Tomou emprestado. E devolveu. Mas isso é crime. Isso está previsto Tomou como emprestado, crime. eu enfio a mão no seu bolso, Antigamente, tiro e depois devolvo. Eu vou evitar dar nomes, mas eu posso dar uma listinha de nomes de pessoas que saíram presas e de bancos que fecharam exatamente por causa de desfalque ou pedalada. É difícil o povo entender pedalada porque o Brasil é especialista em eufemismo. Agora, eu queria pontuar duas coisas. Primeiro, nesse assunto da economia, eu não tenho nenhuma dúvida que o governo do PT foi um governo de banqueiros, né? Com uma retórica... Que mais beneficioso, né? Assim, banqueiro. não tenho nenhuma dúvida. Número Com uma retórica populista, distribuindo dinheiro para os pobres e eu não tenho nenhuma dúvida. Assim, num sentido mais de fundo, eu diria que o que falta no Brasil, na realidade, é capitalismo. O que falta no Brasil, e capitalismo, como falam os marxistas, sociedade de mercado, não é uma sociedade de banqueiros, é uma sociedade em que você pode empreender. Quem mais apanha no Brasil é o que a gente poderia chamar do empreendedor pequeno e médio. Esse é espancado pelo Estado, tributado pelo Estado, acharcado pelas leis trabalhistas. Quando dá emprego, está correndo um risco enorme. O sistema de tributação é extremamente complicado, ele tem que gastar dinheiro com tributo, com o contador, ou seja, eu acho que no sentido mais amplo, assim, o Brasil é um país que tem dificuldade de decolar, justamente porque tem um Estado gigantesco que se mete onde não devia e não faz o que deve. Quando não faz o que deve, quando a gente pensa em saúde, infraestrutura, segurança, seja lá estadual ou federal. Mas o que falta no Brasil é justamente você ter um sistema, porque aqui, e às vezes a gente pensa muito nos banqueiros e pensa muito na classe mais economicamente menos mais vulnerável, né? Menos favorecida, mais vulnerável, dos mais pobres. Mas a camada média que dá muito emprego, aquela pessoa que resolve abrir uma pequena loja, uma pequena empresa, esse é vítima de um Estado, de um país, de uma cultura que é miseravelmente contrária a você empreender, dar emprego, trabalhar. E, às vezes, você tem gente que nunca deu emprego para uma pessoa fazendo discurso sobre o que é dar emprego, o que é pagar salário. Eu acho que é isso aí que falta no Brasil. Quer dizer, independente de quem assume, o que seria ideal é que a gente conseguisse, de fato, ter uma cultura um pouco mais voltada para esse tipo de pessoa, que é esse tipo de pessoa que produz riqueza. Outra coisa que eu queria voltar é aquela discussão do impeachment, se ela teria governabilidade ou não. Né? Caso ela voltasse, que eu acho que seria um cenário assim de total terror e pesadelo, justamente porque ela não teria governabilidade. Né? Por quê? Porque isso mostra que o processo de impeachment é político e ele está associado à soberania popular. Há muito tempo, o desgaste da legitimidade da presidente Dilma vem acontecendo, a população vem se manifestando, todas as pesquisas apontam para uma tendência ou uma aprovação por parte da maioria da população brasileira pelo impeachment. O que acontece é que o PT, me parece, e os movimentos associados ao PT, os organizados, que inclusive vão ficar
bastante em dificuldade quando não tiver mais repasses para eles. Quer dizer, esses movimentos que não representam a maior parte da população e não aceita que a legitimidade do PT, por uma série de razões que a gente vem falando há muito tempo aqui, chegou ao fim. E aí começa a querer dizer que é golpe na democracia, começa a querer parar a Marginal Pinheiros, seja lá o que for, porque essas 20 ou 30 pessoas não conseguem aceitar que a maior parte da população parece querer que a Dilma não governe mais. Por isso que me parece muito difícil. Eu quis pontuar isso porque isso é um indicativo de que o processo do impeachment não está acontecendo só lá. O processo de impeachment está acontecendo como um todo no tecido da população brasileira. Muito bem. Peraí, que nós só vamos atualizar aqui o nosso telespectador que ligou a televisão agora, ou que está nos acompanhando. Vamos ver o que está acontecendo agora no Senado. O Senado continua a discussão sobre o processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Voltando então a Brasília com o repórter Leandro Magalhães, que vai nos atualizar aí. Boa noite, Leandro. Atualiza aí o que está acontecendo. Parece que é o Randolfo Rodrigues, não é isso? Que está no plenário agora, no Parlamento. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. É isso mesmo. William, os senadores discutem um relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que pede a continuidade do processo de impeachment aqui no Senado. Ainda faltam 40 senadores que irão discutir o relatório aqui na tribuna. Após a fala dos senadores, haverá a leitura, no caso, a defesa pelo senador Antônio Anastasia do relatório. Em seguida, a defesa do governo. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, irá fazer a defesa por 15 minutos. Nesse exato momento, aqui no painel do Senado, há 75 senadores presentes. Para ser aprovado o relatório do senador Antônio Anastasia, são necessários 38 votos, ou seja, a metade mais um. Bem, a sessão vai até de madrugada. William, a presidente Dilma Rousseff, nesse exato momento, acompanha a sessão no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidente. Hoje à tarde, ela fez uma gravação com os ministros no Palácio do Planalto e a informação que eu recebi agora da assessoria é que ela vai falar com a imprensa amanhã, às 10 horas da manhã. Bem, hoje, a quarta-feira, como nos outros dias, foi bastante agitada. Vamos ver a reportagem. O presidente do Senado, Renan Calheiros, abriu a sessão às 10 da manhã, uma hora depois do previsto. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Antes dos inscritos começarem a discursar, a base aliada apresentou questão de ordem. Para que nós não incorremos em erros aqui, também em injustiças, peço a Vossa Excelência que considere essa questão de ordem e que até deliberação pelo Supremo Tribunal Federal do mandato de segurança impetrado pela Presidenta da República ontem e que está sob análise nesse momento, nós possamos interromper os trabalhos. E é impressionante como não se tem a compreensão da dimensão desse instante e se tenta, através de chicana, de obstrução, de manobras, que não irão prosperar. Ganharão apenas poucos minutos e tomarão mais ainda da paciência do povo brasileiro. A questão de ordem foi negada e a sessão prosseguiu, ainda com debates entre o governo e oposição. A primeira inscrita, a senadora Ana Amélia, do PP, começou a discursar precisamente às 11 horas e 18 minutos, quando o previsto era às 10. A lei é para todos e temos a obrigação e o dever de respeitar a lei. É exatamente por isso que encaminho o meu voto favorável ao impedimento e à admissibilidade deste processo. Na sequência, falaram os senadores José Medeiros, do PSD, Aloysio Nunes, do PSDB, Marta Suplicy, do PMDB e Ataídes Oliveira, do PSDB, todos com orientação de voto favorável ao impeachment. O nosso país hoje perdeu a moral, perdeu a credibilidade, o nosso empresário não acredita mais neste governo, nós perdemos tudo. Após a fala do Tucano, ao meio-dia, os senadores fizeram uma pausa para o almoço. E retomaremos os nossos trabalhos às 13h30. Foi durante a pausa que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, negou o recurso da Advocacia Geral da União para impedir a votação. Zavascki disse que não havia respaldo jurídico no pedido da AGU. Pela manhã, Dilma Rousseff caminhou pelos arredores do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Quem andava de bicicleta por lá se manifestou contra e a favor da presidente. Não, querida! Fica, Dilma!
Depois, também no Alvorada, Dilma se reuniu com o assessor especial da presidência, Gilles Azevedo, a portas fechadas. No início da tarde, 30 dos 32 ministros se reuniram para fazer um balanço do governo. Nenhum deles conversou com a imprensa. O ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência, Jacques Wagner, se manifestou pelo Twitter. Disse que a Organização dos Estados Americanos vai consultar a Corte Interamericana sobre o impeachment de Dilma. E lançou a hashtag Golpe Day. A sessão no Senado foi retomada com 1 hora de atraso, com a fala do líder do Democratas na Casa, Ronaldo Caiado. O que nós estamos fazendo hoje, nesta tarde e a madrugada, é exatamente interromper esse ciclo danoso. Esse ciclo que começou a deterioração do processo populista, demagógico, bolivariano. Aqui está se tomando um mandato que eu chamo golpe branco. Por que golpe branco? Porque o golpe não está se usando as armas de fogo, senador Paulo Paim. Está se usando aqui a caneta, os conchavos, os acordos, o oportunismo, as traições. Bem, daqui a pouco eu volto com outras informações aqui do plenário do Senado Federal. Voltamos ao estúdio. William. Muito obrigado, Leandro. Bom, Birremba, a defesa do golpe estará presente ou na companhia do governo Michel Temer, né? Tudo indica que sim. Sim. É muito fácil refutar completamente, tanto sob o ponto de vista político como jurídico, essa alegação de golpe. O ex-ministro Paulo Brossard tem o melhor texto político e jurídico a respeito de impeachment. Então, tudo que está no livrinho do Brossard, que é uma tese com a qual ele conquistou a cátedra no Rio Grande do Sul, e depois, é o que se cita desde o impeachment de Fernando Collor, está ali no Brossard. As pessoas não se lembram que o Brasil já teve outros processos de impeachment antes. O Michel Temer será o 8º vice-presidente a assumir a presidência da República, desde que foi proclamada a República. Ele será o 8º. E houve outros impeachments anteriores, do Café Filho, do Carlos Luz e do Collor, que era presidente da Câmara, e do Collor. 3, né? A partir da lei de 1950, da lei 1079 de 1950. Que é a lei que define crimes de responsabilidade. Muitas pessoas dizem que essa lei está defasada porque essa lei não previa este lamentável instituto da reeleição. O Brasil não tinha reeleição desde que foi proclamada a República, que eu acho que é uma coisa extremamente salutar que a República estabeleceu, e a reeleição foi implantada no Brasil, e eu acho que a reeleição, como alguém já disse, não é frase minha, é a mãe de todas as grandes corrupções. Olha aqui, ó, vamos colocar a participação dos nossos telespectadores aqui, até para tornar esse debate aqui mais plural. O Emilson Nunes Costa, ela não tem governabilidade, ela é presidente porque ela tem aversão ao diálogo, além de ter perdido credibilidade pessoal. O Enio Torres Granel está dizendo aqui, não estamos vendo o jeitinho brasileiro, tanto por quem deu as pedaladas, como por quem fundamenta o impeachment sem clareza. Evandro Macho São José dos Campos, como ficam os 54 milhões de votos da Dilma? Vamos lá, Pondé. Olha, eu acho que os 54 milhões de votos da Dilma, ele fica numa mesma prateleira que fica qualquer outro sistema de, como eu citava antes, que em filosofia política se usa um jargão inglês que é checks and balances, quer dizer, pesos e contrapesos, ou checagens e reequilíbrios, seja lá como a gente queira traduzir, que alguns podem chamar de, no parlamentarismo, você tem o tal do recall, que você derruba, desmancha o governo, faz outra eleição. Então, o voto, ele é uma das formas de você construir legitimidade dentro da democracia. Portanto, e aí eu volto à coisa do golpe, William e colegas. A minha impressão é que a retórica do golpe, ela não visa unicamente a enfrentar o impeachment. A retórica do golpe visa preparar um discurso do PT e das esquerdas associadas ao PT para sair do processo como vítima.
o PT e os seus grupos ao redor sempre gostam de trabalhar com a imagem que são vítima da opressão, vítima do poder. Por isso que, inclusive, cospe na cara das pessoas. Porque você só cospe na cara de alguém quando você se acha moralmente superior a ela. Então, acho que a gente precisa focar esse tema do golpe. O argumento, a retórica do golpe não tem por objetivo unicamente a ideia de que o impeachment em si é o golpe. Ela prepara professores de história que vão dar aula na escola para os filhos nossos e netos, dizendo que foi o golpe. Prepara debates em universidades de professores que, na sua maioria, orbitam ao redor do PT, inclusive sofrem muito hoje, porque são obrigados a fazer uma ginástica moral e uma ginástica conceitual gigantesca para não reconhecer que o PT, esse partido que carregou no período pós-ditadura a bandeira da justiça, da honestidade, da transparência, acabou montando o maior esquema conhecido de corrupção até hoje. Então, acho que a retórica do golpe, ela não visa unicamente enfrentar o impeachment nesse momento, que ela também visa, mas ela tem um olhar mais longo. É o PT se preparando para o momento da oposição, é a esquerda preparando o discurso que vão escrever história do Brasil para as crianças, vão dar aula na escola, vão dar aula na universidade e vão continuar fazendo a cabeça dos mais jovens. Por isso que a palavra golpe serve. Ailton Soares, o PT sai desgastado desse processo? Você acompanha essa fala do Pondé? Claro que eu tenho minha solidariedade total com o meu companheiro Pondé aqui, porque, afinal de contas, nós temos quase que o mesmo lustro, na verdade, embora eu não tenha o seu brilhantismo intelectual. É porque eu raspo mais a cabeça, é só por isso. Agora, eu cheguei numa posição aqui onde, de todos, eu tenho mais cabelo. Você vê? Está feliz agora. Que a vida muda e o contexto é fundamental. Mas, eu não posso criticar essa postura de que denunciar o golpe, mesmo que as instituições estejam funcionando normalmente. Porque nós só conseguimos há pouco tempo convencer a opinião pública de que em 64 se deu um golpe. Foi de tanto falar que era golpe, que era golpe, que era golpe, que hoje pouca gente fala em Revolução Democrática de 1964. Pouca gente, quase ninguém fala mais. Eu via na escola. Que era golpe. Que era eu já golpe. escutava em 60 que não era revolução. Então, eu aprendi isso na escola. Nunca aprendi agora, que era revolução. Não, o que você está dizendo agora é que o PT vai partir por essa linha, dizendo que sofreu um golpe, para poder mostrar que ele tinha razão e que quem chegou ao poder não tinha razão para chegar ao poder, e muito voto para isso, etc, etc. Mas o que me parece que o caminho do PT deva ser, o caminho de quem participou do governo durante 13 anos, nesses 13 anos conseguiu alguns avanços que podem ser enumerados, essa questão de projetos sociais, essa promoção de um setor considerável da população por uma condição de vida melhor, né? E muitos projetos podem ser defendidos. Eu acho que o papel do PT agora, suas bancadas, suas representações, é impedir que setores conservadores assumam definitivamente esse novo governo e imponham o retrocesso. Eu acho que esse é o papel do partido. Uma campanha democrática. É um retrocesso. Não, Fábio, depois a gente volta. Você está falando no PT retrocesso porque você está vislumbrando os desatinos cometidos por alguns petistas nesses últimos anos. Você não está se lembrando de pessoas que formaram o PT para ser um partido sério. Nomes que você conhece, com os quais você conviveu, que você respeita muito. Foram fundadores do partido. O ideário do partido, o que o partido inclusive propunha, saíram, né, como Hélio Bicudo. O que o partido propunha e tudo isso são coisas nobres. Eu saí do partido por uma questão política. Por quê? Porque eu achava que tinha que ter uma posição de votar no Tancredo Neves e eles achavam que tinha que deixar de votar, ou seja, a minha ausência possibilitaria que Maluf pudesse ser presidente da República. Então era uma coisa inimaginável para mim. Esse sectarismo, essas coisas todas, na minha opinião, não é o que devia ser o PT. O PT não devia estar preocupado hoje em dar geladeira, fogão para os mais pobres, botar na casa, sem assegurar antes que eles tivessem acesso à educação, cultura, educação, saúde, educação, lazer.
antes de pensar que as pessoas tinham necessariamente que ter seu forno de micro-ondas. A prioridade foi outra, foi invertida. É desse PT que eu estou falando. Por isso, quando você fala o PT só tem coisa ruim... populista, né? Esse PT que você está falando é populista. Mas eu sempre achei que essas grandes figuras estavam equivocadas, tá, Ayrton? Bom, são grandes figuras, mas eu nunca achei que o PT tinha um projeto bom para o país. Mas era um processo da esquerda, né? Eu nunca achei que era bom. Você nunca foi um homem de esquerda. Não, então eu já tive meus momentos no movimento estudantil, como todo jovem tinha, porque era legal ser de esquerda naquela época. Não, posso dar uma partezinha? Claro, é evidente. O poder moderador, vamos lá, Bemba. Eu me considero de esquerda. Não é moderador. Eu me considero uma pessoa de esquerda, eu sempre quis movimentar a roda da história para frente. E, recordando essa história, eu quero me lembrar do Plínio Arruda Sampaio. O Plínio? Grande figura, fundador do PT, meu amigo. Fiz campanha para o Plínio desde 1962 e eu acho que é um dos Democrata cristão? Democrata cristão como eu era. Um dos homens públicos mais admiráveis da história do Brasil. Na eleição da Dilma, nesta eleição eu votei no Plínio de Arruda Sampaio. O Plínio fez um pronunciamento na televisão profético. Ele disse, esta senhora não vai dar certo. Essa senhora nunca foi candidata a nada. Ela não foi vereadora, não foi deputada, ela não foi candidata a nada. Ela nunca deu opinião a respeito de coisa alguma. Ela foi tirada do bolso do colete do Lula como uma prova de autoritarismo do Lula, que queria impor e conseguiu um poste à sociedade. Então, eu tenho este vídeo do Plínio de Arruda Sampaio, que de vez em quando eu coloco lá para ver no meu computador, para recordar a profecia que Plínio de Arruda Sampaio fez e que deu certo. Ele não falou em corrupção, porque ele ainda não tinha a dimensão da corrupção que havia no PT, que foi utilizada pelo PT sistemicamente como instrumento de conquista, de acesso, de manutenção, de exercício e de perpetuação no poder. Ô Flávio, o meu PT vendia estrelinhas. A sede do partido, quando foi fundada, funcionou no meu escritório, na Travessa Brigadeiro Luiz Antônio 21, era sede nacional, sede estadual, e por minha conta, eu era deputado, eu podia bancar aquelas sedes. E vivíamos pedindo artistas que fizessem quadros, inflamos para vender, esse era o caminho que tínhamos pela frente. Depois, com uma bancada pequena, conseguimos dar uma amplitude maior para a existência desse partido. Mas agora há pouco, William, alguém falou assim... E se a Dilma, por acaso, não for cassada? Tem uma pergunta do Danilo Bezerra. Então. Outra pergunta até. O que acontece se o julgamento não for finalizado em 180 dias? E aí você emenda as duas perguntas. Vamos lá. Eu acho que quando quiseram colocar o Lula lá na Casa Civil, é porque acreditavam que ele ia poder mexer num tesouro que nós temos, que está embaixo do colchão, não sei de quem, do colchão do governo americano, que são essas reservas de 380 bilhões de dólares. O que você pode fazer com 150 bilhões de dólares que você tira dessas reservas? Sobra lá 230, que nos dá um dos países com mais reservas do mundo. Esse dinheiro está investido lá, a maior parte no Tesouro Americano, com bônus, título do Tesouro Americano. Nos deram um prejuízo de 63 bilhões no ano passado, esses investimentos, que os títulos não renderam o que devia. Agora, vocês imaginam um presidente da República que tem às suas mãos 150 bilhões convertidos, 500 bilhões de dólares para mover a economia desse país? Ele vira rei. Ele vai torrar o dinheiro inteiro errado. Eu não estou dizendo quem. Se você for o presidente, você não vai torrar o dinheiro. Não, eu nem quero ser. Não se menospreze. Nem quero ser. Não. Eu me lembro muito bem, eu não sei se o Flávio conviveu essa parte, governo Sarney, plano cruzado. Olha, o Funaro fez o plano, grandes economistas, tinha uma expectativa, o país todo na rua. O Sarney não podia sair na rua. Eu contei aqui já, fomos a Ribeirão Preto,
Eu era, na oportunidade, tinha saído do PT, fui convidado por Ulisses para voltar para o MDB, fui vice-líder do governo naquela fase. Fase que nós conseguimos mudar o que era ligado à liberdade. Não mexemos em nada que dizia a interesses econômicos. A propriedade da terra, a concentração da renda, não conseguimos mudar nada. Mas, pelo menos, mudamos alguma coisa para redemocratizar e começar a redemocratizar até a Constituinte. Mas era um governo que, meu Deus, o Sarney era rei. Sim. Era rei, todo lugar que ia. As pessoas queriam chegar perto dele, tirar fotografia. Quando a economia ruiu, o Sarney passou o seu demônio. Ninguém queria mais chegar perto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa opinião pública, claro que tem a fundamentação legal, política, tem tudo isso, mas ela leva muito em conta para tomar posição em função da situação que ela está vivendo, das perspectivas que ela está tendo pela frente. Aí, então, o seu raciocínio, ela não vê perspectivas. Estou de acordo com você. Porque esse governo não dá perspectiva. Esse governo, em 13 anos, cumpriu 18,9% do PAC, que é o maior plano que esse país já teve de desenvolvimento nacional. Sobre uma reunião no Comando Militar, do Alto Comando Militar, que analisou o PAC e falou, precisa fazer algumas mudanças, mas é um plano perfeito. Se em 13 anos você consegue cumprir 18,9% desse plano, mas que governo é esse? E aí os banqueiros passam a triplicar os seus lucros. O lucro, eu vejo agora, o Banco Itaú reclamando, esse trimestre nós só vamos ter 5,3 bilhões de lucros nesse apenas trimestre. O campeão mundial do lucro bancário. Não, eu vejo, e ainda vejo um agora desses empreiteiros de obra dizendo, puxa, nós estamos muito arrependidos. Nós vamos, R$1 bilhão a gente vai devolver daquilo que nós roubamos. Pois eu acho que um dos problemas do Brasil é que a gente espera muito do governo. Não é verdade? O governo quase sempre só atrapalha a vida econômica. Bons governos, não, mas eu acho que uma das características dos bons governos é não ser tão grande. O Brasil, e muitos brasileiros entre nós, espera tudo do governo, acho que o governo tem que fazer. Eu acho que, nesse momento, assim, quando a gente estava falando no começo sobre as perspectivas de um possível novo governo, caso venha passar o impeachment e tal, uma das perspectivas que eu acho interessante, se a gente pudesse, não só agora, porque isso é uma coisa profunda. A cultura brasileira é uma cultura que tem uma vocação estatista, uma vocação de esperar a salvação do governo, e aí que volta aquele assunto, porque eu sempre achei que, na realidade, o PT era um partido equivocado. Qual é o espaço que você tem para interferir em futuras decisões desse governo? Você como Qual cidadão. deles? Desse governo que virá. Qual é o espaço que te reserva? Claro, você participa de um programa, você pode dizer o que se pensa, você pode divulgar suas ideias. Eu acho que é a mesma que todo governo. Não. Qual é o espaço que o cidadão hoje tem, uma vez que os partidos não funcionam, não dão espaço? Mas isso não tem a ver com o governo que vem aí, tem com o governo anterior também. Eu estou dizendo o seguinte, estou diante de um novo governo. Esse novo governo vai começar uma gestão. Qual é o espaço que nós temos de participar da elaboração ou de colaborar com essa gestão? A mesma que tinha antes, não, do governo Dilma. Você volta para trás. Não, mas é porque a formulação da frase que você faz dá a impressão que o problema é um novo governo. E não a formulação da relação entre cidadão e Estado. Então, deixa eu corrigir. É um processo cultural. Esse processo cultural no Brasil, aquilo que teoricamente se chama de livre mercado, o livre mercado brasileiro, que é associado ao Estado, mata a livre iniciativa. Isso mesmo. É isso que eu estava falando. Você puxou para trás. Não tem cultura. Eu estava puxando para frente, olhando para frente. Não, eu sei. Eu pego aí, eu vou numa reunião dos estudantes. Eles me perguntam, temos um novo governo? Temos um governo. Como é que a gente pode participar? O senhor foi deputado. Entre num partido político. Foi o que eu fiz na minha época. Entrei num partido político. Eu vou dizer para alguém entrar num partido político hoje? Tem gente querendo entrar, tem jovem querendo entrar. Mas o partido não funciona. Sim, mas os partidos estão você está falando da reforma política. Isso vai nos levar a outra discussão, mas o sistema, a democracia continua sendo representativa. Porque a ideia de democracia direta, eu acho um golpe retórico. Eu também acho. Democracia participativa. Você vai num partido, eles vão te chamar para fazer uma assembleia e vão decidir tudo antes. Movimento social é uma grande E democracia representativa, desde o século XVIII, no modelo que o Brasil encontrou, da tripartição de poder, desde a Constituição de 1891, o Brasil adotou a tripartição do poder.
Mas a tripartição do poder é apenas retórica, porque é o único país presidencialista do mundo em que o executivo escolhe os seus auxiliares diretos dentro do legislativo. Então, deputados e senadores passam a ser auxiliares do executivo, funcionários do poder executivo, demissíveis ad nutum. São deputados e senadores orgânicos, que nem intelectuais que trabalham para partidos. Vamos só... E abocanhando nacos do poder. Evidente. Vamos lá. Você foi deputado, eu fui, você sabe disso. Esse é o primeiro passo de uma reforma política. Vamos só atualizar esse momento no Brasil. Não ver os números, vamos ver agora quem vai falar do parlamento, lá no Senado, é a senadora Vanessa Graziotin. Para a gente ter um outro lado aqui, um outro posicionamento, ela é contrária ao processo de impeachment. Nesse momento, os senadores estão ainda naquela fase de pronunciamento, ainda não se terá a votação só acontecerá depois de todos os pronunciamentos, que pela média faltam 40 senadores, vai ocorrer daqui a 10 horas. É claro que nós não vamos estender esse horário, vamos retomar amanhã cedo, mas vamos acompanhar até o máximo possível aqui nesta noite no Jornal da Cultura e vamos dar espaço agora para ouvir a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. Nesta casa em 1914 e permanece atual até nos dias de hoje. O Senado da República, cujo patrono tanto nos orgulha, está prestes a cometer nessa noite uma grande injustiça com a história e principalmente com o povo brasileiro. Não podemos ser justos sem trilharmos o caminho da verdade. E a verdade que se avizinha é a aventura política, o personalismo em excesso, a ambição partidária desmedida e sem limites, que subverte a nobreza da própria política. Hoje, a nação inteira aguarda a manifestação dessa casa sobre o afastamento ou não da presidenta da República, cuja denúncia frágil e manifestamente ilegítima acusa de práticas de ilícitos de natureza administrativa penal. Práticas essas adotadas pelos ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso, assim como por grande parte dos governadores, sem que nenhum deles nunca tivesse recebido qualquer reprimenda dos tribunais de contas. Dilma Vana Rousseff, quando jovem estudante, foi torturada, julgada e condenada por um tribunal de exceção ditatorial. Quis o destino que os ventos da democracia a transformasse na primeira mulher presidente da República do Brasil. E hoje, essa destemida, brava e combativa presidenta Dilma Rousseff é novamente submetida a julgamento, desta vez em um colégio que teria por obrigação defender o substrato da sua própria existência, ou seja, a democracia, mas que se revela a um só tempo desprovido da necessidade e seriedade e tomada por uma maioria de ocasião, transformando-se, portanto, num colégio eleitoral de exceção, cujo objetivo é retirar a presidente legitimamente eleita e colocar em seu lugar um presidente que não obteve um voto sequer da população brasileira. Vimos e ouvimos aqui no desfile de pronunciamentos que se seguem e deverão se seguir à madrugada, senhoras e senhores senadores tentando justificar suas posições a favor do afastamento da presidenta da República. Fala-se de tudo, e nós acabamos de ouvir o último pronunciamento. Falam-se de tudo, da crise econômica, da corrupção, da Lava Jato, só não falam do crime. E por que não falam do crime? Porque crime não há, senhoras e senhores. Pois bem, é essa peça, contaminada pelo ódio e desprovida dos mais elementares fundamentos jurídicos, o que analisamos nessa noite. E digo, senhoras e senhores senadores, que após extenuantes reuniões de mais de 10 horas, eu saí da comissão do impeachment mais convencida do que entrei. O impeachment, sem a fundamentação jurídica que lhe dê legitimidade, é golpe.
Valho-me de um saudoso tribuno, de suas sábias palavras em um momento igualmente trágico da nossa história republicana. Abre aspas, é a própria debilidade da tese, é o próprio absurdo da pretensão que lhes anula os argumentos, lhes minimiza a presunção que lhes condicionam a formulação jurídica, fecha aspas. Estas foram as palavras do então deputado Mário Covas, ao defender que a Câmara dos Deputados não se dobrasse ao peso e à força do arbítrio em 12 de dezembro de 1968. Na véspera da decretação do ato institucional número 5, do AI-5. Covas, então líder da oposição, sabia que a recusa ao irrefreável apetite autoritário do governo militar traria consequências políticas a ele e ao país, mas ele corajosamente teve brios para enfrentar a sanha daqueles insaciáveis de poder que sepultavam a esperança de um país livre, de um país democrático. Muitos acreditam que o sabor da aprovação popular momentânea pode suplantar o império da lei, mas saibam esses que jamais sepultará o julgamento da história. Senhoras e senhores senadores, fora o princípio do Estado democrático de direito, nos restará, senador Renan Calheiros, somente o arbítrio, a intolerância e a insegurança institucional. Como bem destacou o professor Geraldo Luiz Prado, ao citar um importante pensador brasileiro, Nilo Batista, abre aspas, nesse tipo de situação, em que o processo é mero ritual, em que questões podem estar previamente definidas, a acusação é só um pretexto, fecha aspas. Se não, vejamos. A denúncia que resultou na autorização da Câmara dos Deputados para processar e julgar a presidente da República por impeachment é um corolário de impressões, convicções e opiniões políticas. Tanto ali quanto no relatório do senador Anastasia, falta a subsunção dos fatos aos elementos jurídicos, de que resultem, sem qualquer dúvida, a ocorrência de crimes de responsabilidade na forma descrita na Constituição de 1980. Bom, voltamos aí. Agora nós vamos deixar disponível para o telespectador que nos acompanha a imagem aqui do que está ocorrendo na lateral, que está ocorrendo lá no Senado, da votação no Senado. Essa é a fase de pronunciamentos dos senadores, a votação de fato do processo de impeachment, se dá prosseguimento nesse processo, se ela pode ser ou não julgada pelo Senado, que se torna uma corte, né, de julgamento. Só ocorrerá amanhã cedo, 7 horas da manhã, por volta das 7 horas. Nós vamos destacar aqui, Flávio Berrimbá, a fala da senadora Vanessa Graziotin, pelo menos essa fala inicial, ela destacou que a condenação de Dilma no regime militar e que agora ela está novamente no banco dos réus. Eu vou fazer um brevíssimo comentário, porque há 2 ou 3 dias eu ouvi uma declaração indignada da senadora Vanessa Graziotin, que é uma pessoa muito eloquente, indignada porque entrou em um lugar público, talvez num restaurante, e foi agredida como comunista. Mas ela é do Partido Comunista. Ela queria ser chamada do quê? De liberal? De democrata cristã? Então, entrou num lugar público e disseram comunista. Então, agora, a respeito das declarações dela, no sentido de que há um golpe em curso, isso aqui já foi bastante analisado. Esta é uma tática que o PT está usando para o futuro. Então, eu acho que esses discursos protelatórios que estão prolongando essa sessão até provavelmente às 7, 8 horas da manhã, certamente não levam a nada. Os argumentos são conhecidos. Agora, ela destacou também que Temer não teve nenhum voto. E você, na hora que ela disse isso, você fez uma cara... Temer teve o mesmo número de votos que Dilma Rousseff. E possivelmente Dilma Rousseff não teria os 54 milhões de votos que teve se não fosse a ajuda do Michel Temer, que vinha candidato pelo PMDB, que é um partido nacional. A diferença de votos entre Michel Temer e Dilma Rousseff foi muito pequena. E
entre Dilma Rousseff e Aécio Neves foi uma diferença muito pequena. Certamente Michel Temer contribuiu, não dá para quantificar, não é possível dizer quantos votos o Michel teve, mas sem dúvida nenhuma ele contribuiu para a eleição de Dilma Rousseff. E a chapa sendo eleita em conjunto, o mesmo número de votos que Dilma Rousseff teve, Michel Temer teve também. De modo que a legitimidade dele é a mesma, é exatamente a mesma. Ô, Ayrton, você que já foi deputado, nesse caso, o presidente realmente depende muito do vice dessa articulação política, né? O PMDB não pode desprezar um grande partido no país que tem uma articulação política bem eficiente, não é isso? Tentando complementar o que o Flávio disse, é que o Michel tinha no seu partido uma estrutura nacional, o maior número de prefeitos. Embora nem todos tenham aderido à campanha da Dilma, mas uma grande parte aderiu. E isso foi decisivo para que ele tivesse aqueles, acho que 2 milhões de votos a mais que o Aécio, coisa assim. Acho que a estrutura partidária foi a que o Michel simbolizou. Embora não se vote no vice, né? Quando você vai lá, antigamente você escrevia até. Né? Quem escreveu Jean-Jean? Jean. Jean-Jean, né? As coisas todas. Lembra que quando você podia votar no presidente do partido e no vice de outro partido. Mas também que não dava certo, porque nem sempre havia um entrosamento entre o presidente e o vice passava a ser até muitas vezes um instrumento de desgaste para o governo, né? Enfim, o modelo talvez presidencialista, o Brasil esteja já superado. Nós tenhamos que evoluir. Essa federação talvez tenha que ser reformulada. Talvez seja necessário que os municípios tenham mais poderes para gerir as suas próprias arrecadações e determinar os seus rumos. Como os estados, nós somos muito atrelados a uma estrutura centralizadora que, quando na mão de governadores que sabem e têm experiência política, presidente, pode dar certo. Quando na mão de pessoas que não têm menor sensibilidade para fazer política, pode dar errado. Essa questão, que ainda há pouco, não sei se Pondé ou se o meu amigo Flávio disse, do despreparo da presidente, é uma coisa que está custando caro para quem a indicou. Porque era necessário que ela pudesse, pelo menos, atender os parlamentares com mais cortesia, com mais educação, com mais bom trato, né? E nisso ela se assemelhou muito ao Collor, que também desprezava o contato mais direto com os parlamentares, quando presidente da República. Um dos fatores da derrubada do Collor foi porque ele gerou uma antipatia tão grande no corpo dos parlamentares vigentes em Brasília, que a hora que se incendiou, que o irmão dele incendiou lá o caminho para botar fogo nele, com os episódios da corrupção do PC Farias, foi fatal. Não tinha uma pessoa simpática. Eu encontro vários deputados que conviveram, até ministros, que quando sentavam à mesa com a Dilma, ficavam preocupados se ela ia fazer alguma pergunta para ele. Porque não sabia qual seria o tom da pergunta. E a resposta, não sabiam qual ia ser o comentário sobre a resposta. Criava-se um clima, não era um clima de integração para governar. É um clima onde tinha uma pessoa que era a soberana, que quem ousasse discordar dela, e aí o meu amigo Guido Mantega foi pro buraco, né? O chanceler patriota. O Guido Mantega é um grande economista, respeitado, professor, mas, de repente, abdicou das suas propostas para endossar as propostas que vinham lá daquele que foi secretário de Tesouro, responsável pelas chamadas pedaladas, qual era o nome dele lá do Sul? O Agostinho. Esse, ninguém fala dele, mas ele era eminência parda ali na condução dos negócios, quando a coisa apertou, ele que dava as ordens, né? Muita gente que não aparece hoje tem muito a ver com a administração sem ter botado a cara. Mas eu agora quero olhar para frente para mostrar a minha preocupação pela frente. Porque se o Michel não tiver condições
de ter um espaço de trégua motivado por algumas mudanças que possam ser feitas, e as mudanças já poderiam ser feitas a partir da composição de um governo que não repetisse aquilo que Dilma fez, contemplar partidos para obter maioria parlamentar, a partidos dando ministérios a quem quer que seja indicado pelo partido. Quer dizer, isso, quando eu olho para frente, eu fico preocupado que se repitam esses fatos. E quando eu olho para a cúpula em torno do Michel, eu estou vendo um monte de ex-ministros da Dilma ali, não é? Tá bom, eles podem acertar, podem, mas aí você vai trazer para o Ministério X uma pessoa, porque o partido tem 34 votos no plenário da Câmara. Como é que você faz? Como é que o Lula poderia ter feito para não ter que entrar no mensalão? Né? Por que aqui em São Paulo, os governos estaduais que se repetem, né? Não vou te envolver não, Flávio, porque você nunca se envolveu nisso. Nunca teve nisso. Por que eles precisam sempre ter à disposição uma vantagenzinha para um deputado para conseguir maioria na Assembleia? Nem CPI se aprova em São Paulo. Essa é uma nas câmaras municipais, Condé, se você viajar pelo interior, você vê que elas estão todas acabrestadas pelo Executivo. Né? Então, essa coisa é que nós temos que ver, que não se repita. Condé, só para a gente encerrar, um espaço para você, que nós já estamos fechando essa bancada aqui. Vamos trazer para esse debate aqui o Galdês Torquato, cientista político, Modesto Carvalhosa, que é um jurista, e o Ricardo Senes, daqui a pouco, junto com a gente. Então, para a gente encerrar essa rodada, o seu comentário em relação a esse momento, a fala da senadora Vanessa Graziotin. Olha, eu entendo toda essa dimensão um pouco mais profunda dos problemas que pedem uma reforma política, que falava o Ayrton. A fala da senadora é uma fala bastante retórica, mas isso é uma característica não só do PT, a política da democracia é muito retórica mesmo. Então ela fica tentando trazer a imagem da Dilma como alguém que foi torturada e agora está sendo torturada de novo. Lá ela foi de fato torturada, agora não acho que ela está sendo torturada, ela está colhendo o que plantou. Agora eu terminaria dizendo o seguinte, independente desses problemas de fundo, me parece que a população brasileira, a democracia brasileira, precisa, a grande vantagem do governo possível do Michel Temer, agora, antes de tudo, uma vantagem simbólica. É claro que tem que ter bons ministros, tem que acertar a economia, mas existe uma coisa que é parte da democracia. A política no regime democrático, ela tem uma função simbólica, uma função de organização do universo onde a pessoa vive. O governo do PT está estrangulado por uma série de razões. Acho que merece o estrangulamento que está passando. E a grande vantagem que pode acontecer, caso venha o Michel Temer assumir, é que pode dar errado, mas existe uma mudança simbólica no país. A possibilidade de você, de alguma forma, encerrar um capítulo que está dando errado e talvez abrir um espaço que traga mudanças. E eu lembro sempre que quando o Collor recebeu o impeachment e o Fernando Henrique Cardoso, depois de algumas tentativas do Itamar Franco, veio assumir a Fazenda e virar um superministro e criar o Plano Real e salvar o país esse que agora a Dilma enterrou, certo? Quando isso aconteceu, o Fernando Henrique Cardoso não era um senador no clímax da carreira, não parecia alguém que ia fazer uma carreira como fez depois, e, no entanto, no momento que a estrutura mudou, ele, entre aspas, apareceu, criou o Plano Real junto com a equipe e tirou o Brasil do buraco. Portanto, me parece que o grande... A coisa mais importante, não é a única, mas que eu acho que é muito importante e que atinge o cidadão comum, aquele que acorda todo dia e tem a impressão que o país está no buraco, é a sensação que talvez, pelo menos nesse momento, você tenha simbolicamente um outro líder, um balão de oxigênio com outro governo, com outras pessoas e uma expectativa que, de repente, apareça um Fernando Henrique Cardoso. Muito bem. Luiz Felipe Pondé, muito obrigado pela sua participação. Ayrton Soares, boa noite, obrigado pela sua participação. Flávio Berrembar, boa noite, obrigado pela sua participação. Eu acho que o Luiz Felipe Pondé ainda volta nessa edição na madrugada, se eu não me engano, ou amanhã cedo, não sei. Vamos conversar nos bastidores. Bom, o Jornal da Cultura faz um rápido intervalo. Na volta vamos continuar acompanhando aqui a sessão do Senado sobre o impeachment e vamos trazer outros convidados para a nossa bancada. Agradeço as presenças de Ayrton Soares, Flávio Berrembar e Luiz Felipe Pondé. Aguarda só um instante, já voltamos.